O prefeito Nelson Marquesan Júnior tem tomado decisões polêmicas. Já está na Câmara de Vereadores para avaliação dos parlamentares o projeto que deve provocar um aumento sensível no valor do IPTU. O presidente da Casa, o vereador Cássio Trogildo, já marcou até mesmo audiência pública para discutir esse projeto que altera a planta de valores do IPTU na capital. É sobre esse assunto que vamos tratar hoje com os nossos convidados. Estão aqui comigo o vereador Walter Nagelstein, do PMB, e o vereador Dr. Tiago Duarte, do Democratas. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Você pode participar pelo nosso WhatsApp 98451-6352. Envie sua pergunta, sua opinião, também sua crítica, seu comentário. Traremos aos debatedores. Muito boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, uma satisfação poder estar aqui contigo, com os telespectadores, para estar dialogando aí junto com o Walter sobre mais esse projeto que vai à Câmara. Sejam bem-vindos. Bom, aumentar impostos já é uma polêmica extrema, né? Sem nem precisar detalhar muito. Isso causou mais uma baixa no governo Marquesan, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ricardo Barros, que não concordou, então, com esse reajuste do imposto para 59% dos imóveis da cidade. Então, começamos já com a opinião de vocês a respeito da decisão do prefeito. Quer, doutor Tiago? Pode ser. Podemos começar, então, com o vereador Tiago. Olha, o que a gente observa hoje é que há uma unanimidade, né? Há uma unanimidade na cidade, no estado, no país, de que não há espaço para aumento de impostos. O Estado brasileiro, ele tem serviços que são deficientes, serviços em que ele apresenta muita dificuldade, até nas áreas básicas, saúde, educação e segurança. A gente observa claramente a debilidade do Estado e, neste contexto, se soma isso à crise nacional, né? Em alguns estados estrutural e conjuntural, em outras situações só conjuntural, como é o caso de Porto Alegre. Então, não há espaço para aumento de impostos, né? Então, eu assinalei aqui algumas situações do próprio projeto. Eu quero ser bastante técnico, específico com relação ao projeto que nós estamos discutindo, mas tem que se ter muita clareza com isso, de que não há espaço para aumento de impostos, principalmente neste momento e num estado que presta serviço à população de forma bastante deficiente, de forma que a classe média, ou aquele que tem condições, acaba lutando e buscando um plano de saúde, buscando uma instrução melhor para os seus filhos, uma oportunização de instrução melhor para os seus filhos, procurando até ter mais segurança pessoal, porque o Estado não oferece essas mínimas condições. Então, nesse contexto, aumentar o IPTU é, sem dúvida nenhuma, impraticável. E vereador Nagelstein? O Estado não só não oferece, quando tira, às vezes, ou muitas vezes, como tirou o direito do cidadão de se defender, por exemplo, quando promove no âmbito nacional o desarmamento. Mas voltando para cá, primeiro agradecer a TVE e cumprimentar por esse espaço. É um dos últimos espaços remanescentes para a gente discutir as coisas aqui da cidade, da aldeia. Então isso é muito importante e vocês estão de parabéns. E algo que nos afeta diretamente, como disse o doutor Tiago, o cidadão brasileiro trabalha do dia 1º de janeiro até o dia 20 de maio para pagar o Estado, para pagar o custo de um Estado, para tirar das necessidades reais das pessoas, da sua conta do supermercado, do colégio dos filhos, para alimentar as necessidades, às vezes, imaginárias de um Estado que, como disse o doutor Tiago, nos retorna muito pouco. Nos retorna muito pouco em segurança, nos retorna muito pouco em saúde, nos retorna muito pouco em educação, nos retorna muito pouco em infraestrutura, as ruas esburacadas, enfim, o que a gente sabe e o que a gente reclama. Agora, é importante também que o cidadão que está nos ouvindo, que o senhor e a senhora que estão nos ouvindo, se apercebam de uma coisa, da importância da política. Hoje, metade dos eleitores de Porto Alegre não teria legitimidade para cobrar essa questão do aumento de impostos. Eu, por exemplo, sou contra, já digo aqui, acho que, como o doutor Tiago, não há espaço para aumentar imposto. Mas 470 mil pessoas não votaram na eleição do ano passado em Porto Alegre. Agora restará a nós, representantes do povo, vereadores da cidade, fazer um debate com a legitimidade daqueles que participaram junto conosco do processo eleitoral. E defendendo o restante da população que se omitiu nesse processo. Então eu pergunto ao senhor e à senhora, aquele que não votou, o que vai fazer agora? Vai ter que levantar as mãos para o céu e pedir ou rezar a Deus para que nos iluminem e a gente não permita o aumento de imposto?
Então o cidadão tem que se aperceber, nesses momentos, que esse é o papel da política, né? A nossa participação, é aí que se estabelece a cidadania, para além de todas as podridões que a gente está vendo, né? A gente tem que conseguir ter a capacidade, a luz, a clarividência de separar o joio do trigo e ver que em momentos como esse é que a gente tem que cobrar dos nossos representantes. Então, pode estar injusta a planta de valores, pode ser que há 27 anos não haja reajustamento, e depois eu vou falar de outras questões que nós vamos ter tempo, da minha experiência aqui como secretário de urbanismo e o que eu faria num primeiro momento. Agora, o que todos nós sabemos e sentimos é que no nosso bolso não há mais espaço, infelizmente nesse momento, para nós aumentarmos a nossa contribuição para o Estado, darmos mais um pouco das nossas economias familiares, para um Estado que, como disse o Thiago, nos retorna, infelizmente, muito pouco. E o vereador está bem por dentro do projeto, né, vereador? Vamos destrinchar um pouco ele para o telespectador saber o porquê o senhor é contra. O senhor é realmente contra? Eu sou realmente contra. Eu sou realmente contra. E tenho motivos para isso, tenho estudado o projeto, tenho feito algumas simulações que são extremamente difíceis. Eu acho que a transparência do Executivo deveria iniciar aí, numa forma de possibilitar à população que pudesse fazer simulações com relação à perspectiva do seu novo imposto, né? Na exposição de motivos, por exemplo, a gente observa já que está equivocado o projeto. Na exposição, o cenário, portanto, acaba sendo o seguinte: o IPTU é irrisório para um grande número de imóveis. Eu pergunto para o cidadão porto-alegrense, o IPTU que o senhor de classe média paga é irrisório? O que eu tenho visto e o que eu pago em Porto Alegre não é irrisório. Está colocado na exposição de motivos. Como consequência, a receita arrecadada fica aquém da receita potencial. Bom, então esse é um projeto eminentemente tributário. É um projeto para tentar diminuir o tamanho do estômago da arrecadação. Isso aqui é a fúria arrecadatória do Estado. Não tem a ver com o planejamento da cidade, como o Walter já foi secretário do planejamento, não tem a ver com reconstrução dos espaços públicos da cidade, tem um objetivo arrecadatório. Então, isso a gente vê ao longo de todo o projeto. Uma outra questão que é importante que a população entenda é que nós temos duas situações bem colocadas nesse projeto. Uma é a readequação do valor venal dos imóveis, né? Ou seja, os valores, principalmente os valores que estão abaixo do valor de mercado, seriam reajustados, e para determinadas faixas, principalmente aquelas faixas que atingem imóveis habitados por pessoas da classe média, vai ter um aumento da alíquota. Então nós temos aumento em cima de aumento. Então, realmente, assim, a gente fica... E eu estou fazendo aqui uma análise técnica, eu não tenho nenhum compromisso, como alguns, de ser um vereador de oposição. Nós, tanto o DEM quanto o PMDB, nós temos uma posição independente e extremamente propositiva nós temos tido nos projetos. E esse é um deles. Então, na forma com que está este projeto, ele não tem, na minha ótica, não tem nenhuma condição de ser aprovado. Bom, Nagelstein também, então, antes de entrar na questão da atualização da planta dos imóveis, também entende muito bem, né? Essa questão da implantação das faixas de cobrança, qual é a tua opinião? Os imóveis mais valorizados ficam ainda mais? Qual é a tua opinião? O que está sendo proposto aí é um escalonamento de acordo com isso. E ficaria isento aqueles imóveis, avaliação é até R$60 mil. Depois disso, então, nós temos um escalonamento. Para mim, de novo, não é só essa questão. A questão que o Dr. Thiago está falando é uma questão anterior. Eu, desde dezembro do ano passado, novembro, disse ao prefeito que tinha disposição de ajudar. E sou de um partido que perdeu a eleição, apoiava o Sebastião Melo, que era o nosso candidato, mas disposição de ajudar dada a experiência que tive, tanto como secretário de Indústria e Comércio, quanto como secretário de Urbanismo. Achava e continuo achando que tem uma tarefa anterior a essa.
anterior à questão tributária ou arrecadatória, que é a questão da própria reestruturação do planejamento urbano de Porto Alegre. Essa ferramenta, ela deve servir também para isso. Nós temos um instrumento que se chama plano diretor. O plano diretor tem todas, é a bíblia do desenvolvimento urbano da cidade. Ali tem as diretrizes para os bairros, o limite de altura, o adensamento dos quarteirões, o tamanho do quarteirão, a estruturação urbana, uma série de conceitos que tem no plano diretor. A região mais importante da cidade se chama de Macrozona 1. Essa região que é a Macrozona 1, ela há muitos anos, assim como o IPTU, ela não sofre um reestudo. E não se consegue ter um inventário, um diagnóstico da potencialidade dos índices construtivos que existem nessa região. Coisa, por exemplo, que São Paulo fez, e a partir daí fez o que se chama de operação urbana consorciada. Eu estou falando aqui uma linguagem um pouco mais técnica, mas para que as pessoas saibam, foi o que viabilizou em São Paulo aquela ponte que se chama Ponte Estaiada. Ponte muito bonita, pense o que tem lá. Aquilo foi feito a partir de uma operação urbana consorciada, que é exatamente isso. Tu identifica o estoque de índices construtivos que tem, tu coloca esses índices no mercado através de leilões, tu arrecada esses valores vendendo isso para o mercado e tu reaplica na reestruturação da cidade. Eu acho que isso era a primeira coisa que tinha que ter sido feita ao longo desse ano de 2017, para que depois, no ano de 2018, se fosse o caso, nós então caminhássemos para uma discussão com a cidade dessa questão, o que não foi feito. Vereador, infelizmente terei que interromper o debate momentaneamente, porque teremos agora a propaganda política obrigatória. Voltamos em alguns minutinhos com o Debate TV, que hoje tem um tema imperdível. Você aguarde os minutinhos, assista aí a propaganda e volte com a gente, porque traremos aí todos os detalhes a respeito desse reajuste do IPTU aqui na capital. Não perca, já voltamos.